Nós vamos, agradecidos a este companheiro que está sempre ao nosso lado, vamos rogando a Ele que possa nos fortalecer, nos amparar, nos auxiliar. Vamos nos ligando a toda a espiritualidade amiga que nos auxilia, que sempre nos fortalece, nos ampara em todos os momentos. Vamos saudando carinhosamente a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, agradecendo, Senhora, todo o seu carinho e todo o seu amor. E nós te pedimos, Mãe querida, que a luz do seu manto possa nos envolver, nos fortalecer, nos acalmar e nos acerenar. Que possamos estar receptivos para que possamos ser acolhidos no seu colo maternal. Nós te pedimos, Mãe querida, que nos abençoe nesta manhã e que possa interceder por nós junto a Jesus, o seu Filho amado. E a Jesus nós vamos agradecendo o seu imenso amor por nós, o seu Evangelho. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que possa nos envolver no seu amor, na sua paz, na sua luz, abençoando os nossos propósitos de seguir os teus ensinamentos. Pedimos ainda, Mestre, que nos dê sabedoria, discernimento, esclarecimento diante das situações que vivenciamos. Conduza-nos, Mestre, até Deus, nosso Pai, o Criador de nossas vidas, para saudarmos com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, de todos os amigos espirituais que nos auxiliam, que nos acobertam, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção nesta manhã. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva carinhosamente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o título da nossa preleção, é a mensagem da imortalidade. E nessa época do ano, muitas religiões comemoram a Páscoa e a ressurreição de Jesus. Mas nós podemos dizer, de certa forma, que muitos ainda não compreenderam verdadeiramente a mensagem da imortalidade que Jesus nos deixou. Então hoje nós vamos tentar conversar um pouco sobre essa questão. Podemos dizer que a ideia da imortalidade sempre esteve presente na cultura de vários povos, desde a mais remota antiguidade. Nós temos relatos escritos de religiões do passado que se referem à ideia da imortalidade desde há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Os chineses e os hindus são os povos que possuem as tradições mais antigas a respeito da imortalidade. Mas essa ideia da imortalidade nem sempre esteve muito clara, né? Muitas vezes ela aparecia de forma confusa nos diferentes povos. Os egípcios, por exemplo, eles acreditavam na imortalidade, mas eles pensavam que deveriam colocar objetos, pertences pessoais, inclusive colocar os tesouros dos faraós nas pirâmides quando eles morriam, porque eles pensavam que eles poderiam usufruir de tudo aquilo na outra vida. Então, alguns povos também da Grécia também acreditavam na ideia da imortalidade, mas de certa forma a maioria deles ficava apegada àquela questão dos deuses da mitologia grega. E da mesma forma os hebreus também, que foram os antecedentes dos judeus da época de Jesus, em sua maioria eles acreditavam na imortalidade da alma.
Mas segundo Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, havia uma certa confusão também entre eles, porque eles não diferenciavam muito bem a ideia de ressurreição em comparação com a reencarnação. E eles também não tinham clareza de como isso se dava. Uma prova disso é de que a alma para eles existia e que ela, inclusive, existia antes do nascimento e poderia voltar a reencarnar, está expressa na passagem em que o Nicodemos, que era um doutor da lei, ele vai perguntar a Jesus, ele vai até Jesus e faz a seguinte pergunta: Mestre, como pode um homem, sendo velho, voltar para o ventre da sua mãe para nascer novamente? Então nós percebemos que ele sabia que isso ocorria, mas não sabia exatamente como que o fenômeno se dava. A ideia também da reencarnação ela aparece em vários momentos também, em várias passagens, sobretudo quando se refere à reencarnação de Elias como João Batista. Em várias passagens do Evangelho há menção a isso. Agora, cabe aqui também a gente esclarecer que, quanto à questão da palavra ressurreição empregada no Evangelho, ela foi utilizada como uma forma de entender essa sobrevivência do espírito. Mas ela foi sendo mal interpretada ao longo dos anos também. A ideia de uma ressurreição no mesmo corpo, ela é contrária à lógica e também às leis naturais. Pois os nossos corpos físicos, eles se decompõem. Quando eles são enterrados, eles se decompõem, as moléculas se dispersam. Então não seria possível reagrupá-las novamente. Mas aí a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele entendeu melhor essa questão quando ele afirmou o seguinte, em uma de suas epístolas, ele disse: morre o corpo material, mas ressuscita num corpo espiritual. E esse corpo espiritual é exatamente o que Kardec chamou na codificação de perispírito. Então ele é um corpo mais sutil, com uma matéria diferenciada, né? Uma natureza diferenciada. E foi exatamente através deste corpo que Jesus nos trouxe a mensagem da imortalidade. Porque ele apareceu aos seus discípulos em vários momentos. Ele nos trouxe, como disse o Divaldo Pereira Franco, o orador, né? Ele, através dessas aparições de Jesus, ele nos trouxe o brado da imortalidade. E a manifestação desse corpo para nós, ela se dá através de um fenômeno mediúnico que a doutrina espírita chama de materialização. E este fenômeno, o corpo pode se manifestar de uma forma mais ou menos sólida, ou seja, dependendo do grau de materialização em que o espírito se apresenta. Então, quando Jesus aparece pela primeira vez, depois da crucificação, ele aparece para Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Quando ela se aproxima do sepulcro, ela vai visitar o túmulo de Jesus, e aí ela recebe a visita do mestre, e ele pede para ela não tocá-lo. Por quê? Porque naquele momento ele não estava suficientemente materializado. Então, se ela tentasse tocá-lo, ela iria se assustar, porque não conseguiria senti-lo. Mas em vários outros momentos, Jesus aparece totalmente materializado entre os discípulos, a ponto de partir o pão e entregar aos discípulos. E também a ponto de pedir a Tomé que toque as suas chagas, porque o apóstolo duvidava que Jesus realmente teria voltado para estar no meio deles. Então Tomé, como ele não acreditava, os discípulos já tinham visto Jesus, e como ele não acreditava, ele disse que ele só acreditaria se ele tocasse nas chagas de Jesus. E Jesus então aparece num momento em que Tomé estava presente e diz para que ele tocasse as suas chagas. Então Jesus se manifestou aos discípulos trazendo essa mensagem de esperança, né? Uma nova esperança para eles. Porque naquele momento eles estavam desalentados, estavam confundidos. Eles ainda não entendiam muito bem o que tinha acontecido. Eles não acreditavam que Jesus, com todo aquele poder,
poderia ter perecido numa cruz. Porque muitos deles ainda acreditavam na ideia de que Jesus fosse um conquistador que iria libertar o povo de Israel. Então, nós poderíamos citar inúmeras passagens do Evangelho aqui que fala dessa materialização de Jesus, nos trazendo essa mensagem da imortalidade. Mas como não daria tempo de falarmos de todas elas, nós vamos falar de uma passagem que é conhecida como a passagem dos discípulos de Emaús. Nessa passagem, Jesus também se materializou junto a dois discípulos. O Evangelho não menciona qual. Essa passagem está narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, mas ela não menciona quais são os discípulos, mas fala que eles estavam saindo de Jerusalém, indo para uma cidade chamada Emaús. E num determinado momento, eles iam conversando exatamente sobre os últimos acontecimentos, falando de Jesus, talvez até manifestando ali a sua tristeza, o seu desalento, e de repente aparece um homem que começa a caminhar do lado deles. E aquele homem pergunta para eles sobre o que eles estavam falando. E eles estranham, mas você está vindo de Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Né? E eles narram então para o homem tudo o que tinha acontecido com Jesus. E aquele homem então começa a explicar para eles, mas olha só, vocês não lembram que lá no Antigo Testamento o profeta Isaías já tinha falado sobre isso, ele já tinha mencionado que viria esse cordeiro, que sofreria, e começou a explicar para ele, a partir das passagens do Antigo Testamento, que tudo aquilo que tinha acontecido estava previsto, e que aconteceu exatamente como deveria ser, como tinha sido anunciado pelos profetas. E eles perceberam que a partir da fala daquele homem, eles sentiram o seu coração, sentiram um certo conforto, uma alegria íntima em seu coração. E quando estava anoitecendo, eles resolveram então parar numa hospedaria e convidaram aquele estranho para ficar com eles. E o interessante é que na hora em que eles foram fazer a refeição, e aquele homem que até então eles não tinham identificado, ele partiu o pão da mesma forma que Jesus fazia. E então eles reconheceram que era Jesus. E a gente poderia refletir um pouquinho nessa passagem, porque ela mostra o que muitas vezes acontece conosco. Em muitas ocasiões, nós seguimos pelos caminhos da vida também, desalentados, desolados, sem esperanças, nos deixando às vezes sucumbir pelas dificuldades. E então, Jesus vem caminhar conosco. Ele está do nosso lado. E o seu evangelho também traz a explicação, traz uma lógica que nos ajuda a entender melhor as situações que nós vivenciamos, nos ajuda a superá-las, a aceitá-las. Ela nos traz também conforto ao coração. Mas nós precisamos estar atentos para perceber isso. E precisamos também convidar Jesus para ficar conosco, através da oração. Porque só assim o Mestre vai realmente hospedar em nosso coração. E da mesma forma nós podemos dizer que quando nós também repartirmos esse pão divino que Jesus nos deixou através do seu Evangelho, nós passamos a reconhecer a grandiosidade do Mestre também, nos mostrando a mensagem da esperança e da vida eterna. Então, nós podemos dizer que Jesus, através dessas várias manifestações, ele nos mostra de forma enfática a mensagem da imortalidade. Porque, de certa forma, ela é a base da sua doutrina também. O apóstolo Paulo também fala em uma de suas epístolas que sem a ideia da imortalidade, a mensagem de Jesus perderia um pouco toda a sua grandeza. Porque em vários momentos Jesus ressaltou que o seu reino não era deste mundo. Mas quando nós falamos também nestes momentos, nós falamos de Páscoa, essa ideia também nos traz a mensagem de uma renovação.
Então, a própria ideia de imortalidade nos traz também essa mensagem de renovação. E aí nós podemos perceber que na natureza tudo se renova constantemente. Porque depois de um grande incêndio, por exemplo, depois de poucos dias, as pequenas ervas já começam a florescer novamente, elas começam a germinar. Podemos dizer que, de certa forma, depois de uma noite escura, o sol renova novamente o dia, nos trazendo esperanças. E nós também sabemos, através da ciência atual, que as nossas células elas se renovam constantemente. Então, a ideia de renovação, podemos dizer que ela está presente em tudo na natureza. E da mesma forma, nós também precisamos renovar o nosso íntimo. Porque isso é necessário para a nossa evolução. Então, quando a doutrina nos convida à reforma íntima, ela está nos ajudando a lembrar também da mensagem de Jesus, daquele código moral que Jesus nos trouxe e que nos convida a praticar as virtudes para que possamos alcançar o reino dos céus e sermos bem-aventurados, como Jesus nos traz no Sermão do Monte. Mas essa renovação ela não pode ser só exterior, através de uma mudança de comportamento. Ela precisa ser uma mudança íntima, uma mudança interior, uma mudança de sentimentos. Tem uma pequena história que está no livro Contos e Apólogos, do Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e que ela fala de um homem que era um grande empresário, e a única preocupação dele era viver para os seus negócios, ou seja, a vida material, né? E ele dizia que ele não tinha tempo de pensar na possibilidade de uma outra vida. Porém, um dia esse homem ele descobre que ele está com uma doença grave e que ele vai morrer em breve. Aí, então, ele passa a cogitar a possibilidade de existir uma alma e de que essa alma poderia sobreviver à morte do corpo. E aí ele se dá conta de que ele nunca tinha feito nada em benefício do próximo. E então ele manda chamar o seu advogado e resolve planejar como seria distribuído o seu dinheiro, fazer um inventário dos seus bens e planejar distribuí-los. E aí ele passa então a destinar quantias consideráveis para várias instituições de caridade, né? Ele deixa já no testamento dividido os seus bens para várias instituições de caridade, uma parte dos seus bens. E aí o irmão X narra que quando ele chega no plano espiritual, ele quer ter o mérito de alcançar uma boa posição no plano espiritual. E então um mensageiro divino pergunta para ele: mas o que você apresenta em termos de obras para justificar o seu pedido? E ele então apresenta uma lista com as várias doações que ele tinha feito. Olha, eu deixei R$2.000 para um asilo, 3.000 para um leprosário, 4.000 para uma creche, e foi narrando todas as doações que ele havia feito. E foi dito então a ele que, apesar dessas boas obras que ele estava apresentando, que tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha doado, não tinha sido feito com amor, mas sim com interesse. E esse é o grande diferencial. Porque o amor, nós podemos dizer que ele é parte integrante da ideia de imortalidade. Porque Jesus voltou para consolar, para auxiliar os seus amigos, os seus discípulos, por amor. Foi por amor que ele trouxe a sua mensagem de imortalidade para nós, que permanece até hoje. E da mesma forma, o Espiritismo também nos mostra que o amor é uma das mais importantes leis naturais que estão descritas no Livro dos Espíritos, juntamente com a lei de justiça. Então podemos dizer que também a imortalidade, juntamente com o amor, é uma das bases da doutrina. O Espiritismo comprovou a ideia de imortalidade de forma concreta. Alguns seguidores de Kardec, que vieram após ele, fizeram inclusive vários experimentos comprovando a imortalidade da alma.
Um dos mais destacados foi um cientista chamado William Crookes. William Crookes ele fez vários estudos a partir de um espírito que se materializava, um espírito chamado Kate King. E, inclusive, entre essas experiências, ele pedia ao espírito materializado que colocasse a sua mão, o seu pé, na parafina quente. Se fosse uma pessoa encarnada, não seria possível. Porque uma que não seria possível colocar a mão na parafina quente e outra que quando fosse retirar a mão, a parafina quebraria. Então aquele espírito se materializava a ponto de deixar o molde da sua mão, do seu pé na parafina, e depois ele se desmaterializava deixando o molde intacto, demonstrando assim que era realmente um espírito que estava se materializando ali. Mas o grande mérito da demonstração da imortalidade, também no Espiritismo, está justamente no amor. Pois, através da mediunidade, ela nos mostra que os entes queridos, que nós muitas vezes perdemos, eles continuam vivos e continuam nos amando. Tem uma pequena história narrada pelo Haroldo Dutra, um palestrante espírita, que ele fala de uma das passagens da vida do Chico. Ele fala que certa vez um amigo do Chico foi visitá-lo lá em Uberaba. E o Chico, as pessoas faziam uma fila enorme para poder conhecer o Chico, né? E aí esse amigo estava na fila e o Chico passou por ele e falou assim: olha, depois eu queria conversar com você. E como nessa época o Chico já estava idoso, as pessoas que organizavam ali as atividades, elas passaram a limitar o número de pessoas que adentravam, né? E aí quando chegou na hora que esse amigo do Chico ia entrar, e ele seria a última pessoa que iria adentrar, chegou uma mulher que estava atrás dele e disse para ele o seguinte: olha, eu preciso muito conversar com o Chico, porque se eu não conversar com ele hoje, eu vou me matar. E ela mostrou para ele na bolsa um vidrinho que continha algumas coisas de chumbinho, né, que ela pretendia ingerir para se matar. O homem, então, diante daquela situação, ele falou: bom, então vou deixar ela entrar, né? Mas como na hora um conhecido dele também o chamou para entrar, ele acabou entrando junto com a mulher. Ficou um pouco com a consciência culpada e tal, mas acabou entrando junto. Num determinado momento, ele percebeu que a mulher estava no meio do salão e ela ainda não tinha conversado com o Chico. E o Chico então manda chamá-lo. E ele, com a consciência culpada, falou assim: nossa, o Chico descobriu que eu entrei, furei a fila e entrei, né? Mas na verdade o Chico disse para ele: vai lá e chama aquela mulher para eu conversar com ela. E ele foi e trouxe a mulher. E o Chico então psicografa 30 páginas da mensagem do seu filho que havia desencarnado. E aquela mulher sai dali então emocionada após receber aquela mensagem. Ela começou a chorar e o Chico então pediu ao seu amigo que a acompanhasse até a saída. E antes de sair, ela disse para ele: olha, eu gostaria que você também testemunhasse o seguinte: eu estou jogando fora aqui tudo aquilo que eu trazia, que eu pretendia me matar, porque eu nunca mais vou pensar na ideia de tirar a minha vida. Porque hoje eu recebi a prova de que o meu filho continua vivo e que ele continua me amando. Então podemos dizer que o Chico foi um grande mensageiro da imortalidade. Porque quanto consolo ele não trouxe a diversas pessoas. Então a nossa meta também deve ser essa, de procurar desenvolver em nós essa consciência da imortalidade. Que possamos também nós nos colocarmos como aqueles que transmitem aos outros essa ideia de esperança, de imortalidade, de que a vida continua. E que essa ideia seja sempre acompanhada também de amor. Que possamos sempre nos lembrar deste amor de Deus por nós, que nos criou imortais. Do amor de Jesus que nos trouxe essa mensagem bendita. E também do Espiritismo que nos permite essa possibilidade de comunicação com esses entes queridos. Se não for diretamente, pelo pensamento e pelo sentimento. Que Jesus nos abençoe.
agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por esta oportunidade que estivemos juntos. Vamos abrindo os nossos corações, deixando fluir os nossos melhores sentimentos de amor. E nós vamos vibrando muito amor pelo bem universal. Vamos vibrando muito amor pela paz entre os homens. Vibrando muito amor por cada irmão necessitado, sofredor. Pelos hospitais ou por onde quer que haja um leito de dor. Por aqueles que aguardam neste momento a oportunidade de uma internação. Vamos vibrando pelos irmãos que se encontram nas ruas, vibrando por aqueles que se encontram desalentados, pelos idosos nos asilos, vibrando pelos jovens, pelas crianças, vibremos também pelos vales de sofrimento. Vamos vibrando por todas as religiões, para que todas elas possam se unir em torno do Evangelho do Mestre e que possam transmitir a mensagem da imortalidade. Nós vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares, principalmente aqueles com quem tenhamos alguma dificuldade. Vibremos também pelos nossos familiares desencarnados. Vamos vibrando muito amor por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E nós vamos deixando uma vibração de amor em aberto para que a espiritualidade leve onde houver mais necessidade neste instante. E assim, em nome de Deus e de Jesus, de todos os amigos que nos auxiliam, nós agradecemos carinhosamente mais uma vez e pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja.